Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é possível eu passar o meu corpo aqui inteiro dentro desse papel? Eu vou te mostrar como é possível eu passar dentro dessa folha de papel. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos abrir. Agora cada meio aqui, ó, eu vou cortar. E agora, será que é possível eu passar dentro desse papel? Sim! Viu só como aquilo que parece impossível aos nossos olhos nem sempre é impossível? E deixa eu te falar, para nós o que parece impossível, para Deus tudo é possível. E é isso que nós vamos aprender hoje nessa aula. Vem comigo! Mais uma aula aqui na classe Jardim de Infância e hoje é a aula de número 3, que diz: Jesus ressuscita a filha de Jairo. E o objetivo dessa lição é ensinar as crianças que Jesus tem poder até mesmo para ressuscitar mortos. Mas antes da gente ir para as ideias, para as dicas para essa aula, me conta aqui nos comentários como foi a aula anterior. Da pescaria, dos peixinhos, como é que foi? Conta aqui pra gente. E para a aula de hoje, você vai precisar ler ali em Mateus capítulo 5, versículos 22 e 23, depois do 35 até o 43, ali conta a história. Essa história, ela se reparte ali, né, porque no meio dessa história também acontece a história da mulher que tinha o fluxo de sangue ali. Então, a história meio que se divide, né, começa... Aí tem essa parte da mulher e daí termina depois a história da filha de Jairo. Então leia ali essas partes para você se inteirar bem dessa história, tá bom? A palavra-chave para essa lição é a palavra fé. Então eu te dou uma dica e daqui a pouco você vai entender o porquê. Vou te dar a dica de você fazer o escudo. Sabe o escudo do Capitão América, que é vermelho, branco, vermelho, azul? Tem uma estrela no meio? Então... no lugar da estrela, você escreve a palavra fé e pendura ali em algum painel da tua parede para as crianças lembrarem dessa palavrinha-chave. O versículo principal da nossa lição de hoje está em Lucas 1:37, que diz assim, ó, Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Faz poucas lições atrás a gente falou desse mesmo tema. Até vou deixar aqui linkado para você relembrar dessa história. Algumas coisinhas lá daquela história eu vou trazer hoje também. Lembrando desse tema, que para Deus nada é impossível. E hoje vamos falar novamente sobre esse tema e estou trazendo aqui algumas dicas para você. E um louvor que você pode cantar e com as crianças apresentar para elas é o louvor que se chama J-E-S-U-S. Quem canta é Rebeca Nemer. E esse louvor vai falar bem certinho do objetivo da nossa lição de hoje, tá? Vou deixar link na descrição desse louvor. E como fazer para contar essa história? Então, algumas dicas eu vou deixar aqui para você agora. A história de hoje fala sobre um pai de família, um homem chamado Jairo. Tá aqui o Jairo, ó. E ele tinha uma filhinha que ele amava muito, só que um dia essa menina ficou tão doente e eles chamavam os médicos e davam remédio para ela e ela não melhorava, pelo contrário, ela só piorava. E esse homem, ele era muito importante, ele era um líder religioso lá na época. Então ele soube de Jesus e foi correndo encontrar com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, ele disse assim: mestre, por favor, a minha filha está muito doente, o senhor pode fazer alguma coisa para ajudá-la? Só que nesse meio tempo aconteceram outras coisas, a multidão apertava, a multidão estava muito em cima de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus deu atenção a esse homem. E enquanto eles caminhavam em direção à casa, alguns daqueles servos que trabalhavam para Jairo vieram encontrar com Jairo e falaram assim, ó:
não adianta mais você incomodar o mestre, a sua filhinha acabou de falecer. Ai, que tristeza que Jairo sentiu naquele momento, não é? Que tristeza. Mas Jesus falou assim, ó: não temas, apenas creia, apenas tenha fé. E mesmo assim Jesus foi até a casa de Jairo. E quando eles chegaram lá, eles encontraram a menina deitada numa cama. E todo mundo estava chorando, pranteando, por causa que aquela menina morreu. Mas Jesus falou assim, ó: não chorem, ela não morreu, ela só está dormindo. Aquele povo ficou assim, que? Como assim, ó? Acho que não vamos nem dar bola, né? A Bíblia fala até que eles riram, meio que riram da cara de Jesus quando ele falou isso. Mas Jesus deixou que entrasse apenas Tiago, Pedro e João e os pais da menina dentro daquele quarto, e ela deitadinha lá na cama já sem vida. Então Jesus foi chegando pertinho dela e falou assim, ó: Talita cumi. O que é isso? Talita cumi? É o nome dela? Não, Talita cumi significava menina, levanta-se. Na mesma hora, aquela menina sem vida, de repente, abriu os seus olhos, levantou da cama, já com vida, e até pediu um lanchinho para comer, porque ela estava com fome. E naquele momento, os pais, os discípulos, todo mundo ficou assim, como assim? Ela estava sem vida. Quem é esse homem que tem poder sobre a morte e trouxe a nossa menina à vida novamente? Era Jesus. Jesus tinha poder, Jesus tem poder até mesmo sobre a morte. Viu só como nosso Jesus é poderoso? A Bíblia fala que ele disse assim, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não existe nada impossível para ele, nada que ele não possa fazer. Então, criança, adulto, você que está me assistindo, creia nisso. Não existe nada impossível para o Senhor. Existe um tempo certo para todas as coisas, mas ele tem poder para fazer o impossível aos nossos olhos acontecerem. Então esse é um resuminho da história aí para você se inspirar, tá? E esse recurso aqui, um dia eu aprendi a fazer com a história do cego de Jericó, né? Mas eu achei que serviu para essa história também. Então eu vou ensinar para você como fazer esses recortes aqui. Você vai pegar uma folha, você vai dobrar uma vez ao meio, tá? E mais uma vez ao meio. Aí nessa parte onde tá a dobra, até você pode fazer mais pra cá, eu fiz muito pertinho. Você vai fazer um recorte assim, ó, um L, né, pros olhos. Então você pode começar aqui mais ou menos e ir até o final, ó, assim e assim. Eu fiz pequenininho aqui, ó. Aí pra boca você vai abrir uma vez, aqui, ó, ainda a dobra está desse lado, né? Então você vai fazer esse corte assim, ó, mais arredondado, né? Pra cá, assim, ó, um recorte mais arredondado. E aí quando você abrir toda a folha, ela vai ficar assim. E então você dobra pra cima os olhos e também a boquinha aqui, né? E como eu falei, eu aprendi essa história, eu aprendi esse recurso para contar a história de Bartimeu, do cego de Jericó. Mas também dá para usar para outras situações, como essa da história da filha de Jairo. Esse bonequinho, esse personagem aqui de Jairo, eu fiz com rolinho de papel higiênico. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse tipo de bonequinho. Vou deixar no card lá embaixo, depois a descrição também vai estar lá. E esse Jesus aqui, feito com caixa de leite, eu também ensino a fazer no canal. Também vai estar no card e lá abaixo da descrição para você ver o vídeo também. Mas também eu vou deixar aqui algumas imagens e na descrição eu vou deixar link dessas imagens que você pode imprimir e recortar e colocar palitinho de churrasco ou palitinho de picolé atrás para contar a história também com os personagens, tá? E outra dica que eu quero deixar para você, se você quiser trabalhar esse outro lado,
que é os heróis. Até na última lição que eu falei sobre Deus ser o Deus do impossível, coloquei umas plaquinhas ali que eu usei num culto que era tema Jesus é o meu herói. E essas plaquinhas você pode fazer para decorar a sala, ou então usar o nome de Jesus assim, ó, né, bem grandão. Esse painel aqui, ó, pena que ele não funciona mais. Quem vê ele assim bonitinho não vê a gambiarra que tem por trás. Até vou deixar aqui para você ver. Mas eu usei um pisca-pisca de LED, daqueles que vai bateria, e eu fiz com papel cartão as letras, fiz um contorno ali com canetão, e atrás eu fiz furinhos. E eu usei a ponta de um lápis ou de uma caneta assim para fazer os furinhos mesmo. E aí eu tentei fazer os furinhos mais ou menos na distância certa. Enfim, é uma gambiarra. Em cada furinho eu fui colocando, e lá no culto que eu tinha feito infantil, coloquei esse painel, daí funcionava, né? Até quero ver se eu acho uma foto, alguma coisa assim para mostrar para você. E funcionava ainda a luz, né? Infelizmente eu acho que a bateria acabou e não funciona mais, vou ter que trocar. Eu fui colando com fita ali, né? Cada buraquinho colocava uma luzinha, ia colando com fita e deu certo. Apesar da gambiarra que ficou, deu certo. É uma ideia para você. Se você tiver essa oportunidade de fazer um painel com luz, melhor ainda. Mas, se não, pode deixar assim, o nome de Jesus bem grande ali, né? Que nós estamos falando desse nome poderoso que é o nome de Jesus. E também na tua sala, se você quiser colocar algumas imagens de heróis, eu tenho uma dica bem legal para você. E aí você vai também falar sobre esses painéis. Eu vou deixar aqui no vídeo esses painéis, cada um deles. E lá na descrição eu vou deixar link de cada um deles também para você, se você quiser imprimir. Então são painéis assim que mostram os heróis com algum versículo ou algo que lembre a Bíblia. Por exemplo, você vai mostrar o painel do Hulk, que muitas crianças amam, né? O incrível Hulk. E aí você vai dizer assim, ó, o Hulk precisa da raiva para ser forte, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só que interessante. Outro, do Capitão América, você pode dizer assim, ó, o Capitão América tem um escudo muito forte, não é? Mas o escudo da fé é muito mais poderoso. Do Homem de Ferro, a armadura dele pode ser destruída. Alguém conhece a história, né? Acompanha a história dos heróis. Você pode dizer assim, por muito tempo ele tinha que ir melhorando a armadura porque sempre era destruída. Mas a armadura do cristão, essa não pode ser destruída. E o Flash, ele é muito rápido, não é? Muito, muito, muito rápido. Mas sabe o que é mais rápido? A volta de Jesus, que vai ser num abrir e piscar de olhos. E aí, você tá preparado? E a Mulher Maravilha? Ah, melhor do que ser a Mulher Maravilha é ser uma mulher virtuosa, como diz lá em Provérbios. E o Lanterna Verde? Mais forte do que a luz da lanterna é a luz do cristão que ilumina o mundo de trevas. Vamos ser a luz do mundo, pessoal? Temos que ser luz na escuridão. E tem muito mais. Quando você entrar nos links ali dos painéis, você vai rolar para baixo e vai ver que tem muito mais ideias ali. Eu trouxe só algumas. E por último, tem uma imagem do Thanos ali, que é um grande vilão, né? Da Marvel, que quer destruir o mundo, quer destruir os planetas e tudo mais. E aí diz assim, ó, que nenhum poder se compara ao poder de Deus. E também você pode relembrar no finalzinho disso que esses heróis, vilões, heróis dos quadrinhos, eles não são reais, são apenas histórias. Mas sabe quem é real? O herói dos heróis, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que é Jesus. E tá lá em Mateus 28:18, ele dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então é uma coisa que você pode trazer aí, uma historinha à parte, né? Um comentário à parte falando dos heróis. Uma atividade que você pode fazer é uma atividade que está na lição ali, dando dica, que são algumas letras grandes, você vai imprimir. Vou deixar na descrição um link ali para você imprimir. Letras grandes que formam Jesus. E aí você leva lantejoula,
tinta, glitter, pecinhas pequenas de decoração, enfim, leve aí algumas coisinhas para as crianças decorarem. Aí cada criança vai decorar uma letra, ou se tiver mais crianças, você vai fazer grupinhos, duplinhas, para decorar uma letra. E depois, no final, ajunta as letrinhas e decora a sala aí com a atividade deles. E sempre relembrando, cada atividade, cada história, cada recurso tem que ter um objetivo. E o objetivo dessa atividade é lembrar que o nome de Jesus tem todo o poder. E para finalizar esse encontro, vamos cantar novamente aquele louvor da Rebecca Nehmer, J-E-S-U-S, que fala também um pouco dessa parte de herói, que ele é todo poderoso. Faz muito sentido com essa história. E no final, não esqueça de fazer uma oração com as crianças. Sempre no início e no final, faça uma oração com as crianças. E nessa oração, fale um pouco sobre o tema, né? Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor tem todo o poder. O Senhor conhece a necessidade dessas crianças, o que elas precisam. E o Senhor tem poder para ajudar, tem poder para curar, para libertar, para salvar, enfim. Faça essa oração final aí com as crianças e finalize aí em grande estilo, tá? Então essas foram as dicas, espero que você tenha gostado. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal e até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe.